E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, ou seja, por causa disso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, temos muito trabalho pela frente nesta noite, para entender o texto, do que se trata esse texto, e descobrir então como responder a esse texto. Não podemos esquecer, irmãos, então, estamos no 4º domingo do Advento, e a própria ideia do Advento, a ideia de uma expectativa, onde você guarda ou aguarda algo, uma expectativa que te leva a uma ação. Nós vimos isso no domingo passado, no texto de Isaías, capítulo 35. E parece que há um padrão bíblico, inclusive, do que nós vimos em Isaías. O próprio Senhor se revela, e se você crer na revelação dele, se você crer no que ele está propondo, então você age. Então, se o advento é uma expectativa do encontro com o Senhor, seja ele vindo, ou nós mesmos indo até ele através da morte, se o advento se trata disso, uma expectativa onde você está se preparando todos os dias, porque sabe que você também pode ir, pode ser que seja a forma de o encontrar, mas vai encontrar. Se o advento, então, é essa expectativa do encontro com o Senhor, a consequência disso é reagirmos a isso, positivamente. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos novamente, como semana passada, para o nosso mundo, para a nossa realidade, para as nossas demandas, quando olhamos ao nosso redor, a maioria de nós, talvez até todos nós, acaba vivendo com um plano A e um plano B em relação à vida. O que é o plano A? O plano A é a nossa resposta do domingo. Como assim? O plano A vai ter relação com o motivo pelo qual você se encontra aqui nessa noite. Vai ter relação com a resposta que você daria para a seguinte pergunta: por que todo primeiro dia da semana você separa exclusivamente na agenda da sua vida um período de 2 horas para estar com pessoas que dizem amar o Deus que você ama, e nesse período de 2 horas você canta para esse Deus, você ora a esse Deus, e você é exposto à palavra desse Deus? Por que você faz isso? Você tem uma resposta para isso? Deveria ter. Espero que tenha. Por que você faz isso?
Por que essa dedicação? Bom, a resposta então do domingo, veja, quando perguntados sobre como lidamos com as crises da vida, o plano A tem relação com o mesmo motivo que nós estamos aqui. Crises da vida como uma demissão inesperada, perda do emprego, um diagnóstico assustador, um conflito familiar que parece que não tem solução nenhuma, uma crise. A nossa resposta a essa crise, a resposta do plano A, ela é rápida e ela é correta, e a gente não tem dúvida dela. Qual é a resposta? Eu confio em Deus. Tem relação com Deus. Eu estou aqui num ambiente como esse por causa de Deus. É o que nós dizemos, não é? E é o que nós cremos. E é a nossa teologia oficial. Mas aí, meus irmãos, veja se isso acontece com vocês. Chega segunda-feira. E a crise, ela ainda está lá. E é aí, na segunda-feira, com aquela crise que ainda está lá, que nós ativamos o plano B. O que é o plano B? O plano B é o plano do pragmatismo. É o plano da autossuficiência. Enquanto o plano A vai ter relação com Deus e vai ter relação com qualquer crise que chegue, eu estarei seguro e confiante no Senhor, é a resposta de domingo. Quando chegar na segunda até sábado, muitos de nós podem ir para o plano B. O plano da autossuficiência. É o plano que vai ter relação com, por exemplo, uma planilha de orçamento, que você faz e refaz e enlouquece com aquilo, de forma obsessiva. O plano B tem relação com as horas de trabalho, hora extra de trabalho. E às vezes, hora extra de trabalho, nem em si, muitas vezes, para ganhar um pouquinho mais. Mas, em algumas ocasiões, para provar o próprio valor. O plano B tem relação, por exemplo, também com conversas estratégicas. O que é isso? Conversas estratégicas. Conversas que estrategicamente nós temos no nosso dia a dia, trabalho, bairro, família, sei lá. Conversas estratégicas que temos para garantir que a nossa reputação permaneça intacta. Por quê? Porque de segunda a sábado, agora se trata de mim. A resposta do domingo, ela é correta, mas normalmente afirmamos no domingo, num ambiente como este, onde você tem um ambiente controlado, né? Em tese, não é para ninguém fazer mal para você aqui dentro. Não é para você ter crise aqui dentro. E aqui dentro você dá a resposta certa. Mas quando você vai para a segunda, parece que a coisa começa a girar em torno de você. E daquilo que você pode fazer para resolver a sua crise. Então, o plano A é a nossa fé professa. O plano B é a nossa confiança funcional. E, meus irmãos, essa tensão que existe, essa lacuna entre o que dizemos crer e em quem realmente confiamos, quando a pressão aumenta, não se trata de uma coisa só sua, tá? Não, se você já estava aí batendo um desespero, deixa eu aliviar um pouquinho o seu coração. Não se trata de algo exclusivo seu, e não se trata de algo exclusivo dessa era. Mas esse é o exato epicentro do drama que a gente encontra aqui em Isaías capítulo 7. Aqui em Isaías capítulo 7, meus irmãos, nós estamos em Jerusalém por volta de 730 e pouco antes de Cristo, e nós temos aqui uma cidade em pânico aqui. O rei Acais e todo o seu povo estão
como o texto diz no verso 2 do capítulo 7. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, se não, abra, e vamos sempre acompanhando o que eu estou dizendo. Inclusive, desconfie de pregadores que leem o texto e mandam você fechar a Bíblia. Significa que ele vai falar o que ele quiser para você. Fique sempre com a Bíblia aberta, conferindo se de fato é aquilo que está sendo dito. Olha o que diz o verso 1 e 2 do capítulo 7. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, contra Judá, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi, deixa eu terminar de ler o texto e eu explico. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais, o rei, e o coração do povo ficaram agitados, como se agitam árvores do bosque no vento. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Tá? Um breve panorama para você se situar. Porque senão fica parecendo, já viu o sujeito quando cai sem paraquedas, no meio de uma guerra, sem saber o que está acontecendo? Pode ser um caso aqui. Nós lemos o texto e tu fica assim, meu Deus, quem é Efraim, quem é Pecá, quem é Judá, o que está acontecendo, quem é o Acais? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Para chegarmos a esse ambiente de caos. Bom, vamos fazer um panorama bem rápido. No Êxodo, livro de Êxodo, Moisés liberta o povo do Egito. Todos comigo? Sim? Porque leram na Bíblia ou viram o filme da Disney? Espero que tenham lido na Bíblia. Moisés liberta o povo e vai agora peregrinar com o povo no deserto. Um povo que precisa agora aprender a conhecer Deus, a lei de Deus, como viver de forma que agrade a Deus e tudo mais. Depois, então, da morte de Moisés, você tem o livro de Josué. Josué assume a liderança do povo. Uma nova geração de povo. Depois de 40 anos rodando no deserto. Com essa nova geração, Josué agora vai entrar nas guerras para dominar, ganhar o território que Deus deu para Israel. Muito bem. Depois da história de Josué, do qual eles já conquistam uma boa parte do território, não tudo, mas uma boa parte, vem o livro de Juízes, onde o povo, as 12 tribos de Israel, estão espalhadas ali, naquela área, e Deus vai levantando homens, e até mulheres também, para serem juízes e juízas, para governarem Israel, para trazerem uma direção governamental e, às vezes, até espiritual. Só que passa o tempo, você tem no livro de Juízes, o último juiz, no livro de Juízes, Sansão, que, vocês conhecem a história? Derrota. O sujeito é uma lástima, embora, no final de sua vida, haja uma redenção ali. Ao terminar o livro de Juízes, você tem 1 Samuel, profeta Samuel, que vai ser juiz e legislador também de Israel, além de profeta. Bom, em Samuel, o povo diz assim, nós não queremos mais sermos tribos separadas, conduzidas pelos juízes que Deus levanta, nós queremos um rei. Queremos, inclusive, ser como as outras nações. Queremos um rei. Samuel, vai lá, conversa com Deus, chora um pouquinho. Deus diz, olha, eles estão rejeitando a mim, não a você. Aí vem o primeiro rei, Saul. Primeiro rei de Israel. Isso está no livro de 1 Samuel. Depois de Saul vai vir o segundo rei de Israel. Agora sim, o rei que Deus escolheu. E não
os homens. Isto significa homem segundo o coração de Deus. O pessoal pega esse negócio de Davi é o homem segundo o coração de Deus e faz até musiquinha dramática, não é? Mas não é porque Davi tinha alguma coisa diferente. Ai, o homem segundo o coração de Deus. A expressão bíblica é simplesmente o homem que Deus escolheu e não o povo, porque o primeiro rei quem escolheu? O povo. O segundo rei quem escolheu? Porque Davi tinha alguma coisa especial? Não, porque Deus quis. É por isso. Depois de Davi você tem o terceiro rei. E aí você vai lá para 2 Samuel, Salomão. Depois da morte de Salomão, com uma expansão enorme do reino de Israel, e assim se chamava, Reino de Israel, depois da morte de Salomão, você tem uma briga entre o filho de Salomão e um dos generais de Salomão. Um filho chamado Roboão vai ficar então, o reino se divide ao meio territorialmente, não é? Porque em relação às tribos, 10 tribos ficam a favor do reino do norte de Israel, ok? Todos comigo? E apenas 2 tribos no reino do sul, Judá e Benjamim, além dos levitas em Jerusalém, mas que não tinham território, ok? Então quando dizemos assim, o reino está dividido, há um reino no norte e um reino no sul, o reino do norte se chama Israel, e o reino do sul se chama Judá, cuja capital é Jerusalém. No reino do norte, todos os reis que assumiram fizeram mal aos olhos de Deus. No reino do sul, todos os reis, 2 características, todos os reis que assumiram eram da linhagem de Davi, todos, mas alguns foram homens também, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, e muitos outros não. E tome guerra, tá, irmãos? Tome guerra, tome o povo agora se perdendo, idolatria. O reino do norte já estava doido, já estava maluco. Sabe? Já não procuravam mais o Senhor, onde o Senhor disse que era para o procurar, em Jerusalém, no templo. Faziam agora postes, ídolos, locais de adoração nos montes. Vocês lembram lá quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, Senhor, onde a gente tem que adorar? É no templo ou no monte? Lembra disso? Aí Jesus vai dizer, olha, nem lugar nem outro. Vai chegar o tempo em que é em espírito e em verdade. Por que ela está perguntando isso? Porque a mulher samaritana, ela, territorialmente, era do reino do norte. Só que você já está lá no Novo Testamento, tá? E na cabeça do pessoal do reino do norte, então, você tinha adoração ao Senhor em qualquer lugar. No meio disso tudo, nós estamos agora aqui no reinado de Acais. Acais. O que está acontecendo, meus irmãos? Vamos lá. Eu devia ter feito um slide. Reino do Norte, Reino do Sul, ok? Aqui um pouquinho mais ao norte, Síria, cuja capital é Damasco. E um pouco mais para cima, já dominando tudo, um império sendo formado ali, a Assíria. Assíria, Síria, Reino do Norte, que é chamado de Israel, ou, às vezes, Efraim, mas é o mesmo reino, e Reino do Sul, Judá. Qual o contexto? A Assíria está se tornando um grande império. E, meus irmãos, os assírios, a fama deles era muito violenta. Já usei essa fala em outros sermões. Para vocês terem uma ideia, eles eram conhecidos por pegarem seus inimigos, enfiarem ganchos com eles vivos nas suas bocas, sabe? Enfia um gancho, amarra numa corda, amarra em carroças, cavalos, e saem disparada, puxando os corpos pelos ganchos, até que eles morram esfolados. Isso era a Síria. Devastadora, verdadeiro gafanhoto.
E ela está dominando tudo. Bom, Síria e Reino do Norte resolvem fazer um acordo político. Reino de Israel, Reino do Norte. Vamos fazer um acordo, vamos nos juntar para enfrentarmos a Assíria. Aí eles olham um para o outro, um rei se chama Peca, e o outro se chama Rezim. Rezim era o da Síria, e Peca de Israel. Eles olham um para o outro, fazem umas contas rápidas, e dizem assim, olha, não dá não. A gente precisa de reforço, não dá não. Vamos procurar Judá, o reino do sul, para nos aliarmos nós três, e juntos, pode ser que a gente consiga derrotar a Assíria. Muito bem. Quando eles fazem essa proposta para Acais, o rei lá de baixo, do sul, Acais não quer. O que Síria e Israel decidem fazer então, o Reino do Norte? Vamos invadir Judá, matar o Acais e botar um outro rei que seja a favor da nossa causa. Pronto, isso foi o prelúdio do sermão. Entenderam o que está acontecendo? E aí, você olha para o verso 2 do capítulo 7. Quando informaram a casa de Davi, o que é a casa de Davi? É uma maneira poética que Isaías está dizendo, está colocando para dizer, quando informaram a Acais. Porque quem é Acais? O rei de Israel, descendente de Davi. Tá bom? Então, quando informaram a Acais, ou seja, a casa de Davi, que a Síria estava aliada com Efraim, quem é Efraim? Israel, Reino do Norte. O que aconteceu com o coração de Acais, meus irmãos, no verso 2? E o coração do povo? Ficaram, estão com a Bíblia aberta? Ficaram, agitados. Agitados como? Como se agitam as árvores do bosque com o vento. A ideia poética de Isaías, ao escrever dessa forma, imagine um vendaval e o bosque, daquele que tu fica com medo, vai cair uma árvore em cima de você. Assim ficou o coração deles, do Acais, que era o rei, e do povo. Então, bom, essa é a realidade do que está acontecendo aqui no capítulo 7, e que vai nos dar também um contexto para os versos 10 em diante, tá? Nós temos aqui, então, um medo palpável. Medo, muito medo. Meus irmãos, esse medo que Acais e Israel tiveram, expõe, na verdade, um problema que ele é universal, não é só deles, mas é um problema universal e profundo em cada um de nós, nos nossos corações. Qual o problema? O que Acais e o povo estavam passando, e nós também, invariavelmente, passamos. Nós temos um instinto nosso, de que, diante de uma crise, não vai ser a fé em Deus, uma fé radical nesse Deus invisível, que vai nos manter, mas um pragmatismo calculado nosso, em que nós podemos solucionar a partir do que nós vemos e controlamos. Entenderam? Temos um instinto de, no meio de uma crise, termos um plano B. De, no meio de uma crise, conduzirmos essa crise, não por fé, mas pelo que nós podemos ver e manipular, e calcular, e organizar. E o aspecto, meus irmãos, mais perigoso desse problema, sabe o que é?
Se fosse assim, já é muito ruim ter isso. Concorda comigo? Você passa por isso? Bate uma crise, caramba, parece que na sua mente e no seu coração, Deus virou o plano B e você é o plano A, onde você vai primeiro tentar dar um jeito. Se der tudo errado, aí tu manda mensagem desesperado para o pastor: pastor, dá uma oradinha. Quer dizer, a prática da espiritualidade virou o plano B, porque no plano A você tentou primeiro de tudo a partir do que você pode manipular, resolver. Mas tu sabe qual é a pior coisa ainda nisso tudo? O aspecto mais perigoso desse problema é que muitas vezes nós aprendemos a disfarçar o nosso plano B. De novo, plano A é o de domingo. Plano B é o de segunda a sábado, que a gente vive pelas nossas forças. Mas o pior disso é quando nós aprendemos, a disfarçar o plano B, a disfarçar nossa autoconfiança, sabe com o quê? Com uma linguagem do plano A, com uma linguagem piedosa. Pareço muito crente, e uso até mesmo a escritura para isso, e uma forma piedosa de lidar com as coisas, mas na verdade, eu estou camuflando o fato de que eu continuo querendo ter o controle de tudo. Estão entendendo? Sim? Mas eu te pergunto, beleza, mas e se o seu plano B falhar? E o mais importante, na verdade, para a gente começar pensando também, é o seguinte: se o meu coração for exposto, se de fato me cair a ficha e a realidade de que eu não tenho vivido por fé, mas vivido a partir do que eu posso gerir, se isso vier à tona, amigo, você tem uma catarse, algo te bate, talvez a pergunta que você deveria fazer é: qual será a resposta de Deus agora para essa minha fé que é vacilante, para essa minha autossuficiência disfarçada? Porque sim, eu estava fingindo que era crente, caiu a realidade, caiu a ficha, eu estava fingindo que cria, que confiava, e o Espírito Santo de Deus me desnudou, desvelou a minha alma. Como que Deus vai responder isso? Talvez muitos de vocês passem até mesmo a vida tentando sublimar esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque no fim e no fundo, você tem medo de Deus, porque se ficar claro que eu estou tentando esse tempo todo enganar Deus, o que Ele vai fazer comigo? Como Deus vai reagir à minha fé vacilante? Como Deus vai reagir à minha incredulidade? E, meus irmãos, é aí que a beleza desse texto vai explodir. E aqui está, então, meus irmãos, a verdade central desse texto. Se você for esquecer todo o resto que eu vou falar daqui para frente, anote isso que eu vou falar. Principalmente a turma do TDAH. Anota logo, que eu sei que daqui mais 20 minutos você já não está mais comigo. Guarda isso aí. Qual é a proposição central, a verdade que nós encontramos aqui nesse texto? Vamos lá. Uma frase longa, mas eu vou tentar explicá-la e depois mostrar no texto. Diante da nossa incredulidade mascarada de piedade, diante dessa realidade, a sua incredulidade mascarada de piedade, Deus não responde com abandono.
Deus não responde como quem diz: você tentou me enganar esse tempo todo. 10, 20, 30, 60 anos dentro de uma igreja cristã, você tentou me enganar este tempo todo. Deus não responde assim. Você tentou me ludibriar, então agora viva sua própria vida. Deus não responde com abandono diante da sua incredulidade mascarada de piedade. Mas como ele responde? Com a promessa soberana da sua própria presença. Em Cristo, o verdadeiro Emanuel. Deus olha para a sua realidade e, não te abandonando, Ele garante: vou te dar um sinal. Você não consegue crer? Você continua vivendo por plano B? A Virgem conceberá. E depois desse sinal, quem olhar e crer, nunca mais esquecerá: Deus está comigo. É disso que se trata esse texto. Deus não responde à bagunça da sua vida, te maltratando. Deus responde com Emanuel. Diante disso tudo, meus irmãos, e diante de todo esse contexto, nós estamos aqui com algo que não é apenas histórico, mas o contexto todo é o motor do drama teológico que nós temos aqui. Uma crise política que força uma crise de fé. E vai ser então, meus irmãos, nesse cenário, nesse exato cenário, sabe, um caldeirão fervente de pânico político, né? Similaridades com os dias de hoje não são meras coincidências. Pânico e caos. Estamos perdidos. Por mais que falemos, não conseguimos mudar nada. Tudo vai de mal a pior. E mais, pode ser até mesmo que um dia estejam batendo em nossas portas, dizendo o seguinte: negue a Cristo teu Deus ou morra. Então é num cenário como esse que a palavra do Senhor vai irromper, vai entrar no verso 10. E a primeira vez que nós ouvimos então de Deus, nesse momento aqui, não vai ser um trovão de julgamento. Por que eu estou dizendo isso? Ainda com a sua Bíblia sempre aberta. Verso do capítulo 7. Verso 3. O Senhor ainda dizendo: então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho, Sear-Jazube, está aí um bom nome aí, quem for ter filho. Vá agora com seu filho encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E olha o que o Senhor disse que era para dizer a Acais, irmãos. Lembram que Acais está tremendo de medo, Acais e o povo. Eu brinquei de manhã, o tremor era tanto que, sei lá, você imagina um frango depenado, molhado no frio, sabe? O bicho está ali, vai morrer. Esse era o povo. O que o Senhor manda dizer? Verso 4. Diga-lhe o seguinte. Irmãos, olha que coisa linda. Tenha cuidado e fique calmo. Ele está com medo. O Senhor manda o profeta dizer a ele: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha. Olha como o Senhor chama o reino da Síria e o reino do norte de Israel. Toco de lenha. Não tenha medo deles.
E aí o Senhor vai dando o oráculo. E no finalzinho, verso 9, veja a parte B do verso 9 na sua Bíblia. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Então assim, o Senhor vem, revela a sua palavra, revela a sua vontade, e agora que você ouviu, você tem um papel ativo nessa história. Você tem que crer. Se você não crer, você vai perecer. Irmãos, na mudança de texto, do verso 9 para o verso 10, e o Senhor continuou, a impressão textual que os comentaristas apresentam é que parece que Acais, diante dessa profecia, dessa fala de Deus, parece que Acais está apático. Ele está em silêncio. Acais não respondeu. O texto não registra nenhuma resposta de Acais. Nem que sim, nem que não, nem assim, muito obrigado, Senhor, ou nem assim, mas Senhor, eu ainda estou com medo. Não, ele está apático, sabe, parece que o disjuntor caiu. Já viu? O cara está com o olho arregalado assim, olhando para o nada, parece que tomou alguma coisa. É Acais, apático. Diante dessa apatia, talvez, o que não somente Acais, mas qualquer um de nós esperaria de Deus, seriam trovões. Como quem diz, você não confia. Só que nós temos aqui, na verdade, um sussurro da graça. Quase que inacreditável. E esse é o nosso primeiro ponto. A oferta divina. Verso 10 e 11. Nós temos aqui uma oferta dada por Deus, que ela é uma oferta inconcebível, de um presente, de um Deus presente. Olha como começa o versículo 10. E o Senhor continuou a falar. Meus irmãos, talvez a nossa tradução, em alguns momentos, ela não nos ajuda a ter um texto tão claro. A ideia do hebraico aqui, sim, continuou, está certo, mas também pode ser adicionou uma palavra. O ponto é, a palavra de Deus, nesses primeiros versos, teve início, meio e fim. E não houve uma resposta de fé de Acais. E o Senhor, ao invés de vir agora com uma palavra dura, ele acrescenta, ele adiciona. Ou seja, nós temos aqui um Deus gracioso, que revela, através dessa palavra, e continuou, e adicionou, revela paciência e graça de Deus. É como que Deus ainda insistindo, dizendo, meu camarada, você não está entendendo? Peraí, eu vou te ajudar, porque eu quero que você creia. Eu estou trabalhando para você crer. Você é rei de Judá, descendente de Davi, da linhagem de Davi, o meu definitivo rei vai vir. Rapaz, olha quem você está representando. Essa é a ideia de, e continuou o Senhor dizendo, ou, e adicionou estas palavras. O Senhor então toma essa iniciativa. Mas irmãos, talvez esse coração de Acais, que continuava junto ao povo agitado, porque dentro da sua perspectiva do plano B, do que ele pode fazer, não tem muita escapatória. Talvez realmente ele estava com o disjuntor caído, sabe? O profeta falou, e talvez ele ali, né? Algumas esposas sabem o que é isso. Está falando, e o rei está ali, né? Sim. Parece que não tem muita expressão. Será que ele ouviu alguma coisa? Só que o Senhor, ao invés de abandonar o rei aterrorizado e idólatra,
Porque eu não sei se eu falei isso para vocês. Quem foi Acais? O Senhor não o abandonou. Eu vou dizer já quem foi. Ele adiciona uma nova palavra. O Senhor toma iniciativa novamente. Deus se inclina para oferecer mais uma oportunidade de fé ao líder do povo do pacto. Quem foi esse homem, gente? Do qual o Senhor continua ainda tratando com graça. Meus irmãos, Acais foi um dos reis mais ímpios de Judá. E não pense assim, não, a impiedade de Acais apareceu depois dessa situação. Não. Já estava rolando, e já tinha rolado muita coisa antes. Quando nós olhamos para 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 16, verso 1, eu vou ler para você, mas se você quiser abrir, pode abrir. 2 Reis, capítulo 16, diz o seguinte, ouça isso, quem é esse homem? Acais, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca. Lembram quem é Peca? Rei de Israel, do norte. Então, Peca já estava governando o norte há 17 anos. E Acais começou a reinar no sul. Verso 2. Tinha 20 anos de idade. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado, Davi não fez o que era certo aos olhos do Senhor seu Deus. Ao invés disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, lá de cima, e até sacrificou seu filho no fogo. É o Acais. E até sacrificou o seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Aí olha que interessante, o verso 5 do capítulo 16 de 2 Reis. Então, esse então aqui, ele faz uma passagem de tempo, não necessariamente instantânea, mas ele deu um contexto para um então. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Opa! Então, 2 Reis 16 está acontecendo ao mesmo tempo que Isaías capítulo 7. Entenderam? Está acontecendo. Significa que isso que está acontecendo em Isaías capítulo 7, Acais já é esse cara ruim, que queimou o filho em sacrifício idólatra, pagão. É esse cara. Mas Deus, por causa do pacto com Davi, por causa do seu povo, ainda está chamando Acais. E veja o que o Senhor vai apresentar no verso 11. Peça ao Senhor teu Deus. Ou seja, peça aqui, irmãos, ao mesmo tempo que no hebraico é uma ordem, é um imperativo, mas é uma ordem num contexto de uma ordem doce, de uma ordem amável. Não é aquela ordem bruta, mas uma ordem amável, assim. É Deus dizendo assim para Acais, meu filho, eu vou te dar um sinal. Eu estou vendo que você está com dificuldade de crer.
eu vou te dar um sinal. Peça ao Senhor. Quem é o Senhor aqui? Teu Deus. Um Deus da posse dele, é teu. É o Senhor dizendo para esse sujeito, eu sou teu. Me pede. Um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Meus irmãos, de maneira simples, o que Deus está dizendo aqui para Acais é: você pode me pedir a coisa mais difícil. Você pode me pedir o impossível. Você pode me pedir qualquer coisa acima dos céus e até mesmo abaixo das profundezas. O que for necessário para você crer e responder a mim, eu farei. Muitos comentaristas vão dizer, Deus estava dando um cheque cósmico em branco e dizendo: Acais, coloca o valor. Me diga o que é que você quer. É Deus dizendo: eu entendo a sua fraqueza. Me deixa provar a minha fidelidade para você, de uma forma que você não vai mais ter dúvida. Quantos de nós talvez não gostaríamos de ter uma oferta dessa, um cheque desse, oferecido pela boca do próprio Deus? Mas, meus irmãos, bom, algumas características. Um sinal, uma promessa, né? Pessoal. Ele está falando com Acais. É para você. É como se fosse assim: Acais, vem aqui num canto. Eu vou fazer uma coisa para você. É pessoal. Segundo, é concreto. Um sinal. Terceiro, é pactual. É da parte do Senhor teu Deus. E quarto, é ilimitado. Do profundo ao alto. Meus irmãos, Deus está fazendo tudo o que é possível para convidar Acais à confiança. Deus, ele está tratando Acais aqui com a ternura de um pai que trata um filho assustado, sabe? Não um pai como que diria o seguinte: seja homem, apague esta luz e vá dormir. Ou seja, não com uma ira de um juiz diante de um réu, mas como um pai que encontra o filho tremendo de medo no escuro, porque esqueceu que foi protegido a vida toda. E esse pai vai sentar do lado do filho e vai dizer o seguinte: preste atenção, eu vou fazer o que for preciso para você não temer e poder descansar. É assim que Deus está tratando com Acais. Isso nos força a perguntar: como nós vemos a Deus em nossos momentos de crise e medo? Como você vê Deus? Como um soberano distante, indiferente, ou como um pai que adiciona uma palavra e se inclina para assegurar: eu estou com você. Cara, eu estou com você. Você não precisa viver assim. Você não precisa ter esse desespero. Você não precisa mais camuflar as suas intenções. Você não precisa nem mais fingir que é crente. Não finja. Seja crente em mim. Diante dessa oferta, então, meus irmãos, tão extraordinária, acho que a resposta de qualquer um de nós seria, assim, um suspiro de alívio, não é? Talvez um pedido humilde. Mas, irmãos, o coração humano aqui já escolheu seu próprio Salvador. O coração humano aqui foi capaz de apresentar uma resposta assustadora.
E a resposta de Acais revela uma escuridão que, se não vigiarmos, vamos encontrar o eco dessa escuridão do coração de Acais nas nossas próprias almas. Nós temos então do verso 12 e 13, o segundo ponto do sermão, a recusa piedosa de um coração distante. Diante dessa oferta, desse cheque em branco cósmico, a resposta de Acais no verso 12 é chocante, não pelo que ele diz, mas pela maneira piedosa que parece dizer. O que ele vai responder? Veja, e a resposta dele faz ele parecer, se ele estivesse aqui no meio de nós, o crente mais reverente de todos, né? O melhor de nós. Primeiro ele diz, não pedirei e nem tentarei ao Senhor. É como, sabe, e talvez, assim, a ideia do texto, né? Uma forma muito piedosa. Um coração que está camuflando algumas coisas aqui. Talvez ele fez aquele... Já viu aquelas fotos de Jesus, né? Que ele está olhando para o nada e tem aquela... Não tentarei o Senhor. Não pedirei nada. Meus irmãos, tem uma coisa por trás aqui do que ele está, dessa resposta dele. A resposta de Acais é um dos exemplos mais claros de falsa piedade em toda a Escritura. Ele recusa a oferta graciosa de Deus, usando uma linguagem que na superfície parece humilde, mas não é. Primeira parte da frase. Nós temos uma resposta seca, direta. De novo, é o Senhor se inclinando para Acais. Peça ao Senhor, o teu Deus, um sinal. O que você quiser, que eu farei para que você tenha paz. Verso 11, Acais, porém, disse, seco, não pedirei, não pedirei. Por que isso aqui é importante? Porque no verso anterior, como eu já tinha dito, Deus ordena, pede, nós temos um imperativo. Quando Acais responde, ele diz, não pedirei. O que nós temos aqui, irmãos, não é uma hesitação, não é Acais assim duvidoso. Não é Acais pensando assim, será que eu posso? Não é Acais dizendo, será que o Senhor vai fazer mesmo? Não há uma hesitação aqui. O que você tem é uma contraordem direta à instrução divina. Acais está ativamente desobedecendo a um comando claro, direto e pessoal de Deus. Então esse é o primeiro problema. Não foi uma hesitação, foi uma certeza. Você está falando para eu pedir? Eu não vou pedir. É óbvio que ele falou isso de forma piedosa, mas por trás é isso. Eu não vou pedir. E aí vem a segunda parte. Não testarei o Senhor. Meus irmãos, Acais, ele está fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E de uma forma aparentemente muito piedosa. O que diz lá em Deuteronômio 6, 16? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Então é Acais dizendo, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Não vou testar o Senhor. E lá em Deuteronômio continua. Como o tentastes em Massá. Opa! Então, quando Acais diz isso, você tem dois contextos. Deuteronômio e o episódio de Massá. Vocês sabem o que aconteceu em Massá? Eu acho que alguns sabem, talvez outros não saibam. Vamos lá. Qual foi o incidente de Massá? Lembra que eu disse? Moisés libertou o povo do Egito. Sim? E ficou rodando com o povo. Ok? E eles vão chegar num local chamado Massá. E ali, isso lá em Êxodo, e ali, o povo de Israel, num ato de incredulidade, de queixa, exigiu que Deus provasse sua presença. E seu poder.
E eles vão perguntar para o Senhor, lá em Êxodo 17:7, o Senhor está no meio de nós ou não? Se está, nos dê uma prova, nos dê água. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Não teste, não tente, não prove o Senhor teu Deus, como vocês fizeram em Massá. Todos comigo? E aí depois, lá na frente, período de 2 Reis, profeta Isaías, aqui capítulo 7, Acais se apropriando da palavra de Deus para dizer, não tentarei o Senhor, não testarei o Senhor. Apenas para tirar uma dúvida nesse ponto, como fica, por exemplo, o Salmo 34, verso 8, que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que fica isso? É para provar ou não é? Como é que fica Malaquias 3:10, que diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É para provar, ou não é? Meus irmãos, a diferença, para que vocês vejam que Acais, ele não está sendo piedoso aqui. A gente vai ver por quê. Mas a diferença é que o pecado de Massá e a ordem de não testar o Senhor teu Deus tem relação com uma iniciativa humana que parte de incredulidade. Eu não acredito no Senhor, eu não acredito no Senhor, e só vou acreditar se o Senhor fizer tal coisa. Pecou. Descumpriu Deuteronômio 6. Está botando Deus contra a parede, exigindo algo para que aí você creia. Qual a diferença desses outros versos e do que o próprio Senhor fez com Acais aqui? A iniciativa foi de quem? Foi do próprio Deus, dizendo, veja, pede, eu vou dar. Me prove. Salmo 34. O hebraico ali do Salmo 34 é me saboreie, é sensorial, me experimente, e vejam se eu não sou bom. A ideia de Malaquias 3:10 é me examine, que se você fizer isso, eu não vou responder assim. Você crê? Creio, então faça. A diferença é o Deus que toma a iniciativa, dizendo, eu vou te dar esse sinal. Então, quando uma pessoa diz, por exemplo, eu não vou crer em Deus a menos que Ele cure a minha doença, ou Deus precisa me dar um sinal espetacular, senão não vou seguir, ele está em Massá. Mas quando uma pessoa, passando por uma provação, decide confiar em Deus e ora o seguinte, Senhor, eu escolho confiar em Ti, portanto me mostra a Tua bondade no meio dessa dor. Ele está aceitando o convite do Salmo 34. Bom, irmãos, a recusa de Massá então gera toda essa discussão. Por que vocês acham que Acais não quis esse sinal? Ah, pastor, porque ele é maluco. Pode ser também. Mas não é por isso, não. 2 Reis, de novo, capítulo 16, agora verso 7 a 9, é a chave para entender. Eu vou ler para vocês. O rei Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser. Quem é Tiglat-Pileser? Rei da Assíria, o grande império. Irmãos, olha o que Acais mandou dizer para o rei da Assíria. Sou seu servo.
ele não é servo do Senhor. Sou seu súdito. Venha salvar-me. O que Deus estava prometendo para ele? Eu vou salvar você de Israel e da Síria. Por que Acais negou? Porque ele tinha o plano B. Porque ele já tinha outro Salvador. Porque ele não queria a presença de Deus ali, porque a presença de Deus iria atrapalhar os seus planos. Ele disse para Tiglat-Pileser: venha, salva-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Meus irmãos, Acais já tinha decidido o rumo, o seu curso de ação. Já havia escolhido uma solução, uma aliança com a Síria. Então, nós temos nesse sujeito a fachada piedosa, mas que, na verdade, tem uma realidade de incredulidade ali. Na fachada, o que Acais diz? Eu estou sendo humilde e reverente. Na realidade, ele está diretamente desobedecendo a Deus, sendo desobediente. Na fachada, eu não quero testar Deus. Na realidade, que inclusive é o que vai vir no verso seguinte, né? Ele está testando, sim, a paciência de Deus, rejeitando a ajuda de Deus. Na fachada, eu estou citando as Escrituras, igual Satanás citou as Escrituras para Jesus, não é? Estou citando as Escrituras. Na realidade, estou distorcendo as Escrituras para justificar minha posição, minha rebelião. Estou sendo um líder prudente na fachada. Na realidade, estou trocando a salvação garantida por uma aliança política. Também semelhanças com o dia de hoje, não é mera coincidência, não é? Trocando a salvação garantida por uma aliança política. Na fachada, respeito à soberania de Deus. Na realidade incrédula, confio mais em meus próprios planos e no poder da Síria do que em Deus. Irmãos, a recusa de Acais aqui encerrou o assunto. Encerrou essa linha de comunicação. Acais não queria que Deus se metesse nos seus planos. E veja como que o profeta, no verso 13, vai dizer. Então Isaías disse. E aqui, meus irmãos, os profetas no Antigo Testamento, eles eram conhecidos por algumas características, tá? Poucos amigos. Não sabemos muitos deles de onde vêm, nem para onde vão. E a grande maioria tem uma morte trágica. Porque o sujeito é tomado por uma fúria, por um ímpeto, diante da palavra de Deus, quando o próprio Senhor é ofendido. Você tem aqui o profeta, então, depois disso tudo, diz assim: agora escuta. Veja se não está no seu texto. É tipo assim, você não escutou até agora. Deus falou contigo. Só que no verso 13, agora é o próprio Isaías falando. Agora escuta, ó casa de Israel. Por quê? Porque a resposta incrédula de Acais não tem mais relação apenas com Acais, mas envolveu toda a linhagem de Davi. É como que o profeta olhando dizendo, a linhagem está em perigo. A promessa de Deus está sendo ameaçada e você é o culpado. Agora escuta, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Será que não basta a maneira injusta que você tem tratado o povo de Deus? Querem abusar agora também da paciência. E Isaías, ele vai mudar aqui a pessoa. Enquanto lá no verso 11 era, peça ao Senhor seu Deus. Agora no verso 13
Você quer abusar da paciência do meu Deus? O que Isaías está determinando aqui nesse discurso é que houve uma ruptura clara. Portanto, e aí nós temos o terceiro ponto, a resposta inabalável de um Deus soberano. Portanto, e o portanto é, por causa da tua resposta, o Senhor mesmo vai te dar um sinal. Você não quis um sinal. Eu dei para você a oportunidade para você pedir a coisa mais difícil. Talvez, se Acais fosse um homem íntegro, que fizesse a vontade do Senhor, talvez ele pudesse pedir ao Senhor um sinal. Senhor, o sinal que eu necessito é que o Senhor esteja de corpo presente entre nós. Que o Senhor encarne. Que o Senhor abra mão da sua glória. É para pedir o mais difícil? É para pedir o impossível? Eu te peço que o Senhor abra mão de sua glória e esteja conosco aqui. Vivendo o que estamos vivendo, passando pelo que estamos passando. E se isso acontecer, eu irei crer. E se Acais tivesse feito um pedido como esse? O Senhor diria: a virgem conceberá. Acais, um homem incrédulo. E o Senhor agora assume a dianteira e diz o seguinte: tá bom, agora também não interessa mais o que você quer, porque eu já sei o que você quer qualquer coisa, menos a mim. Então, quem vai dar um sinal sou eu. Qual é o sinal? Eis, olhe, veja, observe, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco, Deus entre nós. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Meus irmãos, nós temos um sinal prometido pelo próprio Deus, que tem 2 cumprimentos. Um na época do próprio Acais, onde possivelmente este menino será o filho que vai nascer de Isaías no capítulo 8. Por quê? Porque o termo Emanuel aqui é um sinal de lembrança. Um menino que será chamado, que será lembrado. O quê? Que o Senhor está presente. E os versos 15 e 16, no tempo de Acais, funcionam como um cronômetro. Esse menino vai nascer. Até que ele consiga discernir entre bem e mal, esses 2 reinos que estão querendo invadir Judá vão deixar de existir. Ou seja, até que esse menino tenha talvez entre 3 e 5 anos de idade, Israel e Síria não existirão mais. Esse é o sinal para Acais, em que Acais agora vai ter que conviver com essa vergonha da incredulidade. E foi o que aconteceu mesmo, nos tempos de Acais. Mas nós temos uma promessa que vai se desdobrar, em que anos depois, da linhagem de Davi, a Virgem Maria concebe pelo Espírito Santo, se acha grávida, e dela nasce o Deus que anda com a humanidade. Irmãos, por que esse sinal? Sabe por quê? Porque todos nós, numa certa medida, somos Acais. Nós não
queremos crer. Nós não queremos entregar a nossa história, a nossa vida, nas mãos do Todo-Poderoso, para que Ele reja a nossa história, venha reger a nossa história, conforme a vontade dEle. Nós não queremos, nós queremos que a nossa vontade seja realizada o tempo todo. E por mais que Ele diga, por mais que Ele se apresente, por mais que Ele se manifeste na própria criação, que manifesta o Criador, nós olhamos para isso tudo e nós dizemos não, mas dizemos não de uma forma piedosa. Onde mesmo dentro de uma igreja, continuamos vivendo de segunda a sábado no plano B. O sinal do Emanuel prometeu a Acais, os 2 reis que você tanto teme serão aniquilados. O sinal do Emanuel para nós nos garante que 2 reis que ficam revezando o trono do nosso coração são eliminados por Jesus. A saber, quem são esses 2 reis que vivem revezando o trono do nosso coração? O primeiro rei se chama legalismo. Uma maneira de viver uma vida religiosa, onde nos consideramos superiores a outras pessoas. Onde eu me considero alguém que ora mais, que conhece mais a palavra, que de alguma forma estou mais próximo de Deus, e outros irmãos mais simples são menores, e outros irmãos vacilantes têm menos valor. O rei da arrogância, o rei do legalismo, algo que entra no coração e diz o seguinte: Deus é obrigado a me aceitar no seu reino, porque eu dediquei a minha vida inteira à obra dele, quem ele pensa que é, para dizer que eu não vou entrar no reino dele, porque eu me esforcei muito. Esse é o rei maldito do legalismo religioso. O Emanuel, Deus conosco, vem para dizer para você o seguinte: todas as obras que você faz nessa terra são estrume, imundície, para nada serve. Você não tem nada do que se orgulhar. Não existe nada que você possa fazer pela sua própria conta que te aproxime de Deus. Você peca em mente, no coração. Seus desejos são para o seu próprio umbigo. Você seria capaz de passar por cima de tudo e de todos se não houvesse consequências. Se o próprio Deus tirasse a mão sobre você, te brecando, e você tivesse poder de fazer tudo o que você quer, você, com as suas ações, fariam as ações de Hitler parecer uma freira, porque você seria muito pior do que o Hitler. O legalismo religioso é morto quando o Emanuel se faz presente para provar para você: Deus teve que encarnar, se tornar de fato um como nós, e num sacrifício pessoal se oferecer para a morte, para na morte levar a nossa morte, o nosso pecado. Portanto, não há do que se orgulhar religiosamente falando. Esse é o primeiro rei que morre. Qual é o segundo rei? É o rei da licenciosidade. Deus me ama, então eu posso viver como eu quero. Deus me ama. Eu não preciso ter um dia na semana para um culto para Ele. Gente, isso é legalismo. Isso é religiosidade. Isso se chama, esse discurso, licenciosidade. Isso se chama ir contra a palavra do Senhor.
Gente, para que tudo isso? Bastava fazermos coisas boas e Deus nos amaria. Deus perdoa. Eu posso viver completamente à vontade. Licenciosidade. Liberalismo ético, moral. Aí o Emanuel se revela para dizer o seguinte: o teu pecado, ele é tão grave, que Deus precisou morrer. Não brinque com o seu pecado. E mais, morrendo no seu lugar e te dando vida, da qual você não tinha. Você agora é capacitado pelo próprio Deus à obediência. Você foi liberto para obedecer e não para viver como você quer. Você foi liberto para amar um povo que foi comprado com sangue precioso. Como você pode não amar esse povo? Que loucura é essa? Você foi liberto para ser sal e luz. Você foi liberto para que as pessoas olhem para você e de fato digam: essa pessoa é diferente, não porque é uma religiosa, mas porque dela, a minha vida encontrar com a vida dela, eu saio daquele momento dizendo: eu não sei explicar, mas essa pessoa me dá uma paz. Essa pessoa me faz perceber que é possível sim o ser humano se relacionar com outro ser humano sem interesses. Jesus Cristo, filho de Davi, morre e ressuscita para que nós não sejamos nem religiosos, nem licenciosos, mas para que vivamos para a honra e para a glória do seu nome. Amém? Algumas aplicações e a gente finaliza. Emanuel, então, é a resposta de Deus ao nosso plano B. Quatro verdades fundamentais aqui, meus irmãos. Primeiro, há uma graça persistente de Deus. Ele se inclina e oferece ajuda, mesmo quando a sua fé vacila. Deus não desiste de você. Nós olhamos para Paulo, falando nos Romanos: ora, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, porventura, nos negará alguma coisa, nos faltará alguma coisa, não seremos supridos. O mais difícil ele já não fez, ele já deu o sinal. Qual é o sinal? Por mais que você seja vacilante, ele se inclina para você. Lembram-se de Isaías 35? Até o tolo, mesmo o tolo, não se perderá no caminho do Senhor. 2. Observe a sutileza, porque é sutil, da autossuficiência. A nossa incredulidade, muitas vezes, se disfarça de piedade, enquanto confiamos em nossos planos B, ou seja, nossos ídolos funcionais. Coisas, pessoas, situações em que depositamos uma confiança que era para ser só do Senhor. 3. Terceira verdade fundamental do texto: a soberania da salvação. A salvação é um ato de resgate exclusivo de Deus, unilateral. É Deus que salva. Nós não conseguimos contribuir em nada nessa salvação. Não há uma parceria que depende da nossa resposta. Deus salva para que você creia
e obedeça. Quarta verdade fundamental: Cristo como resposta suprema. Jesus é o Emanuel, é a presença encarnada de Deus e a prova definitiva do seu amor e da sua fidelidade. Para você que está aqui nessa noite e não é um cristão, você que está aqui nesta noite, ou está ouvindo depois, assistindo no YouTube, e não é um cristão, qual é o seu plano B? Qual o seu plano padrão quando a crise chega? Tu está contando com o quê? Com a sua conta bancária? Esse é o seu plano B? O quanto você pode gerar? Sua rede de contatos? Tem um ditado assim, né? Quem tem amigo não morre pagão. Sua rede de contatos? Qual é a sua assíria? Sua inteligência? Objetivamente, reserve um tempo nessa semana para confessar essa autoconfiança como o ídolo que ela é. Entregue o controle dessa área a Deus em oração, pedindo fé para descansar em seu plano soberano. Ancore sua fé na cruz. Ainda falando aos não cristãos. Quando a dúvida sobre o amor ou o poder de Deus surgir, não tente gerar fé a partir do seu sentimento. Corra para Romanos 8,32. Faça da cruz a sua âncora. Lembrando-se disso, a si mesmo. Se Deus lhe deu um sinal definitivo, que é o seu próprio Filho, como Ele poderia te negar o que é necessário para a sua vida e para a piedade? Meus irmãos, eu troquei aqui, este é para cristãos, mas serve para não cristão também. Este é para cristãos. Agora, para você que nos visita, ou ainda não crê, agora sim, reconheça a fragilidade do seu plano pessoal de vida. Como o rei Acais, você também tem planos para encontrar segurança e significado pessoal. Na sua carreira, nos seus relacionamentos, seu sucesso pessoal. E essa mensagem de hoje revela que todos os nossos planos são frágeis. Tudo é frágil. O Evangelho não pede que você melhore seu plano. O Evangelho, o Emanuel, o que ele exige é que você abandone o seu plano. A proposta do Evangelho não é vou fazer mais força para crer, mas eu vou descansar. Venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Despejem sobre mim sua ansiedade. Meu fardo é leve. Você anda muito atabalhoado, muito cansado. Vem descansar. Entenda a salvação como um resgate. E aproxime-se do Deus que se aproximou da humanidade. Para a nossa igreja como um todo. Que a Igreja Presbiteriana Esperança seja um lugar onde nós possamos confessar nossas lutas e dúvidas sem medo de julgamento. Que os nossos grupos pequenos sejam ambientes seguros para perguntar: qual assíria tentou meu coração essa semana? E que esse ambiente que a gente crie seja um ambiente onde a resposta não seja conselho superficial, mas um lembrete amoroso da graça soberana de Deus. Ainda para a nossa igreja,
sejamos Emanuel. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós refletimos Deus conosco. Deus entre nós. Que o Senhor Deus, neste quarto domingo do Advento, venha sacudir os pilares da sua vida. E nesse tremor, que todo reboco, que para nada serve, caia. E que uma fé renovada pelo Espírito seja de fato o que sustenta a sua existência. Amém.